Então, bora que bora para mais um vídeo de fechamento, meus amigos. Hoje, dia 15 do 7, coisa linda. O mercado aí despencou, né? Movimento forte de baixa, tá? Ali por volta, né, das 10h30, que é justamente a abertura dos futuros. No entanto, hoje é um dia bem tranquilo também para o nosso operacional, tá? Te convido aí a você acompanhar aqui o canal caso você seja inscrito. Tamo junto, é só o começo. Para você que não é, peço que se inscreva, tá? Eu também tenho o vídeo, né, do racional da operação que eu fiz hoje, meus amigos. Então eu vou trazer aqui a leitura de contexto, né, conforme todos os vídeos de fechamento, tá? Então sem mais delongas, vamos embora, beleza? Então bora lá, começando aqui como sempre pela abertura, né, do overnight, que é às 7 horas da noite, beleza? Trabalhar aqui a ferramenta, tá? Então, bora lá. Hoje, a princípio, eu vou trabalhar sem as médias móveis e já já eu vou colocar as médias, tá? Vamos ler o preço, beleza? Então, meus amigos, ontem, né, para quem assistiu o fechamento, eu tinha falado, né, que o mercado acabou deixando uma volta em V, não capturou a região da máxima do movimento. No entanto, o mercado tinha fechado, né, esse, esse último movimento aqui derivando, tá? Então, nós tínhamos de fato esse espelhamento, né, para o mercado completar, né? O mercado precisaria romper. Depois do rompimento, a gente poderia projetar, e foi justamente o que o mercado fez. No entanto, né, o mercado fez após a abertura do overnight, tá? Então, eu gosto sempre de trazer um pouco da leitura do que eu vi no pregão anterior. E foi justamente isso, né? O mercado acabou rompendo esse topo, né? E foi pagar alvos, beleza? Então, a princípio, né, nós vamos ver aqui a partir das 7 horas da noite, que foi ali a abertura do overnight. Então, veja só, né, o mercado acabou deixando um último topo e o último fundo, né? Ele tentou fazer uma volta em V, não completou a região de máxima, e aí ele fez um movimento de baixa. Perceba que eu tenho, além dessa volta em V, tenho também contrapartida, né, uma volta em A. No entanto, o preço acabou não vindo também, né, até essa região de mínima. Daí aí o mercado acabou abrindo, né, puxando para baixo, tá? Ainda referente de ontem, tá, pessoal? Olha só, eu acabei trabalhando, para quem viu o fechamento, né? Eu acabei trabalhando esse canal, tá? Dessa máxima para essa máxima, tá? Esses dois topinhos. E se a gente estende esse canal aqui para baixo, ó, tanto seria válido para essa mínima, quanto também eu acabei trabalhando, tá? Para essa primeira mínima de movimento aqui, ó, justamente aqui, tá? Então deixa eu desenhar aqui, ó, justamente aqui, ó, nessa mínima. Então, topo A, topo B, arrastei a linha de extremidade aqui nesse fundo, né? Então a gente percebe que de fato o mercado, após o rompimento, ele fez um pullback justamente na região de 50% desse canal e depois também fez outro pullback justamente aqui na região de 50% desse canal. Para o pregão de hoje, dia 15 do 7, o que eu fiz? Eu acabei excluindo esse canal, né? Eu acabei trabalhando uma ideia de canal desse fundo para esse fundo. Ó. A gente percebe que aqui foi só a mínima dos pavios, tá? A mínima desses candles aqui. E aí eu trabalhei com esse topinho aqui, ó. Eu liguei desse fundo para esse fundo e arrastei a linha de canal de extremidade para cá. Perceba que aqui o mercado respeitou. E aqui foi bem interessante, por quê? Porque a gente vê que de fato o preço respeitou esse canal. Olha só, o preço respeitou aqui, ó, respeitou aqui, e na abertura do overnight, o que o mercado fez? Novamente ele acabou respeitando justamente a região de 50% desse canal. Então essa marcação aqui para mim foi perfeita, tá? Válida pro pregão de hoje, dia 15 do 7, tá? Então o preço acabou abrindo, puxando para baixo, né?
tentou fazer aqui, ó, um movimento de baixa, não conseguiu vir até a região de mínima, tinha deixado uma máxima. A partir do momento que o mercado rompeu aqui, nós temos uma recuperação em V. Da mesma forma, né, que após o mercado romper aqui, nós temos também uma recuperação em V, tá? E também trabalhando novamente, né, trazendo a leitura desse fundo para esse topo. O que o mercado fez? Basicamente ele fez uma volta em V, fez um pullback, inclusive dá também até para a gente trabalhar aqui a retração desse último movimento. Ó. Então, perceba que o mercado chegou justamente na região de 7.640, né, junto com a região de 50% do canal que a gente já viu, e acabou sendo impulsionado para cima. Aqui eu já vou trazer as médias móveis. Tá? Então, perceba aqui o que o mercado fez. Basicamente, o mercado alinhou médias para cima, e aí o mercado, após o rompimento, né, ele acabou trabalhando aqui um pullback, né? Não só um pullback, né? Ele rompeu, fez um pullback, fez o segundo pullback, não conseguiu vir até a mínima do movimento anterior, veio para cima, fez mais um pullback, não conseguiu novamente vir até a mínima do movimento anterior, e aí ele disparou, né? Daqui a partir desse candle, né? Pullback de médias, e aí o mercado veio para cima para pagar alvos, tá? Então eu vou acabar tirando aqui essas médias. Olha só, show. Então, tirei aí as médias. O mercado simplesmente foi pagar alvo. Tá? Então, aqui a gente tinha esse espelhamento, ó, dessa mínima para essa máxima. Se a gente espelha o primeiro, segundo, terceiro alvo. Tá? Então, depois acabou chegando na região do terceiro alvo desse espelhamento, como também a gente poderia trabalhar dessa máxima, dessa mínima, perdão, para essa máxima. Se a gente espelha o primeiro alvo, segundo alvo ficou um pouco mais em cima, né? O mercado acabou que não pagou. No entanto, o mercado acabou cravando a região do primeiro alvo desse espelhamento. Então, basicamente, nós temos dois alvos de espelhamento, tá? E se a gente tira o zoom no gráfico, olha só, vai ficar bem interessante, porque agora a gente vai pegar uma leitura mais macro, tá? Inclusive, dá até para trabalhar aqui por 15 minutos. Então, show demais. Olha só, nós tínhamos também a retração desse topo para essa mínima, tá? Então aí a gente vai trabalhar aqui, ó, desse topo para essa mínima, tá? Perceba que o mercado acabou passando, né, da região de 61. No entanto, se a gente trabalha a ideia do próximo topo, olha só, perceba que o mercado praticamente chegou na região de 61, tá? Chegou bem próximo ali, obviamente que antes tinha algumas barreiras e a gente já vai falar dela, né? Então, o preço acabou sendo impulsionado para cima após o rompimento do topo, né? E veio até essa região, essa faixa de preço aqui. Novamente, vou tirar aqui, acabar tirando aqui o zoom do gráfico, né? Colocar no gráfico de 60 minutos. Então, meus amigos, olha só. Via Price Action, basicamente nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um topo, onde o mercado marcou o primeiro topo, veio para baixo, fez uma recuperação em V, fez um pullback, cumpriu a recuperação em V. Chegou nessa região, aqui nós já tínhamos um topo, né? E aí o preço chegou nessa região, simplesmente o mercado caiu dessa faixa de preço, tá? Então, esse movimento de queda basicamente se caracterizou num pullback desse último movimento, tá? E aí, o que o preço fez? Novamente fez outra recuperação em V. Para hoje, o que o preço, aonde o preço veio e de onde ele travou? Basicamente, aqui a nossa leitura foi: nós temos um topo, nós temos o segundo topo, e hoje aqui foi o terceiro toque nessa região de topo, onde o preço já está informando, né, que está respeitando. Tá? Então, antes da abertura ali dos futuros, que é justamente às 10h30, o preço acabou jogando, meus amigos, uma indução de compra e também ele veio contra a partida, né, daquilo que a gente faz a leitura. Tá? Então, o que o mercado fez? Basicamente, ele estruturou na alta, esticou, tá? E aqui ele deixou uma máxima. Perceba que esse candle ele chega nessa faixa de preço, ele acaba sentindo, né? Ele era um candle positivo, né? Vira para baixo, fecha negativo. No entanto, o que ele faz? Ele tenta fazer uma volta em V do último movimento. Não consegue, faz um pullback e aqui basicamente ele joga um pivô de alta, ou seja, isso daqui é uma indução na cara da região de topo, onde a gente já viu que seria o terceiro toque nessa faixa de preço, né? Como também nós temos
alvos de espelhamento justamente aqui nessa faixa de preço. Tá? Então, o que o mercado fez? O mercado deixou um topo, deixou uma mínima, desceu reto, subiu reto, tá? Fez um pullback, veio para cima novamente, não ativou esse micro espelhamento de alta. Ou seja, meus amigos, aqui entrou a nossa leitura. A partir do momento que o mercado não consegue romper e ativar algo para cima, em contrapartida, o mercado deixou um movimento de alta. A partir do momento que ele veio para baixo, rompeu esse fundo, basicamente ele ativou o espelhamento de baixa, meus amigos. E aí a gente já começa, né, ver aqui a nossa leitura, tá? Então a gente poderia trabalhar a ideia do espelhamento dessa máxima para essa mínima. Se a gente espelha o primeiro alvo, perceba que após o rompimento o mercado acabou não cumprindo o alvo, ou seja, aqui ficou com o alvo pendente. Tá? O que o mercado fez? Após o rompimento, o mercado fez uma correção. Essa correção basicamente foi uma troca de polaridade justamente, tá? Isso aqui é uma informação bem interessante, tá? Justamente nos fundos que foram rompidos. E aí o mercado veio para baixo e de fato veio cumprir alvos, tá? Cumpriu o primeiro alvo desse espelhamento, e se a gente espelha mais um alvo para baixo, perceba que o mercado chegou justamente, né, na região do segundo alvo desse espelhamento, tá? Nessa região de segundo alvo desse espelhamento, perceba que aqui nós já tínhamos, né, a nossa região de 50% do canal. Então, uma leitura via price action, o mercado acabou sentindo, tá? Veio fazer outra correção e aí nessa correção ele encontra, tá, a linha de extremidade de alta do canal, onde ele tentou novamente vir para baixo, fez outro movimento de pullback e aí ele veio para baixo. Aqui também se caracterizou até mesmo uma indução de venda, tá? No entanto, essa faixa de preço não tinha apenas o segundo alvo desse espelhamento de baixa, como também, se a gente tira o zoom no gráfico e trabalha a retração da mínima do dia, que foi justamente aqui até a região de máxima, perceba que o mercado acabou chegando onde? Justamente na região de 61. Não era só a região de 61, nós tínhamos essa região de topinho, né, que acabou sendo rompido, e a partir do momento que o mercado, aqui era uma resistência, a partir do momento que o mercado rompe, aqui ele acaba se tornando uma região de suporte, tá? Onde o mercado acabou respeitando, e aqui também, novamente, o mercado acabou respeitando, tá? Então, o mercado foi impulsionado para cima. No entanto, meus amigos, aqui vai entrar a nossa leitura de fractal de novo, que foi justamente o que aconteceu aqui, ele acabou acontecendo aqui, tá? Então, olha só, o que o mercado fez? Nós tínhamos essa região de topinho e nós tínhamos essa região de topinho, certo? Daqui o preço caiu, e aí ele chegou nessa região, a gente já viu que é a região de 61, região de alvo, e aí o mercado basicamente fez uma recuperação em V. O mercado rompeu essa região de topo. No entanto, meus amigos, ele não ativou o espelhamento de alta, tá? E aí a gente vai repetir novamente a nossa leitura, também trazendo aqui justamente a partir das 10h30, que é onde os futuros entram, tá? Então, o mercado fez, de fato, essa recuperação em V. No entanto, esse movimento de alta foi uma correção, né, desse último movimento de baixa, meus amigos. Então, perceba que eu trabalhei da mínima do dia para a máxima, o mercado corrigiu até 61. E agora, após o mercado vir da região de topo, que a gente já viu que é topo relevante, o mercado fez uma correção justamente na região de 61 e confluiu com a máxima, né, a linha máxima da extremidade de alta. Tá? Então, se a gente trabalha a retração, se a gente trabalha a retração dessa máxima para essa mínima, perceba que o mercado travou justamente na região de 61. Ou seja, né, novamente, eu vou frisar isso aqui porque o fractal de mercado, meus amigos, aqui a gente tinha a mínima do dia, o mercado subiu reto, fez a correção até a região de 61. E aí, o que ele fez? Basicamente, ele falhou a região de topo, veio para baixo, tá? Fez um movimento de baixa, e aqui ele fez uma correção até a região de 61. Então, perceba que a gente acaba encontrando, né, aquilo que o preço vem informando para a gente através dessa leitura. Tá? Então, o preço acabou sentindo essa região,
apontou para baixo e aqui ele fez uma espécie de pullback, né? Um pullback raso, obviamente, mas é claro que a gente dá para considerar também, tá? Então, se eu tirar um pouco do zoom do gráfico aqui, ó, a gente percebe que o mercado basicamente fez um pullback lateral, meus amigos, aonde veio justamente a abertura das 10h30, a abertura dos futuros. Então, o que o mercado fez? Ele tinha passado, né, para baixo da região de 50% das linhas de canal, veio a abertura dos futuros justamente nesse candle, tá? Então, o que ele fez? Ele veio para baixo, fez um micro pullback, sentiu a região, tá? Esse primeiro candle, né, do gráfico de 5 minutos aqui, acabou trabalhando negativo por algum momento, obviamente, fechou retraindo. No entanto, o próximo candle acabou dando direcionamento, né, o direcionamento do dia. E aqui fica interessante a gente trabalhar com as médias móveis, porque foi justamente o candle que acabou cruzando as médias, está vindo de pullback, né, da região de 50% do canal e vindo também da região de 61 da correção desse último movimento. Tá? Então, o que o preço fez? A partir do momento, meus amigos, que o mercado apontou para baixo, rompeu a mínima do candle 1 após a abertura dos futuros, que são justamente as 10h30, e rompeu essa região de fundo, o que ele fez? Ele ativou aqui a nossa leitura, meus amigos. Se a gente trabalha essa volta em V, em contrapartida, o mercado ele rompeu, mas não ativou. E aí, em contrapartida, ele deixou uma volta em A. A partir do momento que o mercado rompeu essa região de mínima, nós temos esse espelhamento para trabalhar, tá? Então, se a gente trabalha, deixa eu tirar aqui essa marcação, vou também excluir esse canal, show. Então, o que o preço fez? Né? A partir do momento que o mercado rompeu essa mínima, a gente poderia projetar dessa máxima, tá? Para essa mínima, deixa eu dar uma ajustada aqui. Então, se a gente projeta, perceba que a gente tem justamente a região de primeiro alvo, justamente aqui, onde foi a mínima desse movimento. Só que, se a gente trabalha, meus amigos, agora, uma retração, uma visão mais macro, e aqui também entra um pouco da leitura do nosso operacional, que é justamente o que? Se a gente trabalha aqui a retração dessa mínima para essa máxima, perceba que essa movimentação, né? Deixa eu tirar isso aqui. Perceba que essa movimentação, se a gente olhar aqui pelo gráfico de 5 minutos, ó, basicamente nós temos uma inclinação aqui bem interessante, né? Bem interessante do mercado, tá? Então o mercado, eu considerei que o mercado trabalhou um pouco esticado aí, dessa forma, beleza? Então, se a gente trabalha a retração, tá, dessa mínima até essa máxima, perceba que o mercado travou justamente na região de 38, tá? E aqui entra a nossa leitura do nosso operacional. Por quê? Quem acompanha sabe, região de 38, após o mercado esticado, né? Deixa eu colocar um negócio enquadrado aqui, meu Deus. Então, olha só, região de 38, após o mercado esticado, eu sempre vou dar ênfase nessa região de preço. E também nós tínhamos, né, essas regiões de mínima, que foi justamente a mínima do overnight ali, tá? Então, o preço acabou chegando nessa região, acabou sentindo, né, trouxe aqui um candle PFR, um candle de reversão, preço de fechamento e reversão, é um candle que eu sempre comento também, tá? Então, região de 38, após o mercado esticado, e também região de primeiro alvo desse espelhamento que o mercado tinha acabado de ativar, tá? Então, a gente já viu aí, o preço acabou sentindo essa faixa de preço, foi impulsionado para cima, fazendo uma correção desse movimento de baixo. Então, se a gente for trabalhar, meus amigos, a retração dessa máxima até essa mínima, perceba que o mercado chegou justamente na região de 50%. Porém, se a gente trabalha da máxima dos futuros, que é justamente essa região de topo, perceba que o mercado chegou aonde? Justamente na região de 61. Ou seja, a nível de fractal, nós já identificamos que o mercado vinha respeitando a 2 vezes o fractal de região de 61, tá? Como já não se bastasse, né, nessa faixa de preço, nós temos também as regiões de fundo que foram rompidas. Ou seja, lembra que eu tinha falado aqui, né, que o mercado acabou deixando uma região de mínima, o mercado rompeu, fez um pullback, né? Basicamente esse pullback foi uma troca de polaridade nos fundos que tinha sido rompido e veio para baixo.
Aqui, meus amigos, não foi diferente. O mercado rompeu essa região de fundo, né? Veio para baixo, fez um pullback justamente numa troca de polaridade, tá? Então, via price action, via leitura de contexto, o preço também acabou trazendo um, dois, três de venda ancorado com as médias curtas, meus amigos. Aqui perceba que também nós temos um, dois, três de venda, tá? Então nós temos um candle que deixou uma máxima, o candle da abertura dos futuros rompeu a máxima do candle anterior e o terceiro candle acabou não capturando a região da máxima do candle que ficou mais alto, né, do que o primeiro candle ali. Então aqui nós temos um, dois, três de venda e aqui também, e aqui também, né, nós temos um, dois, três de venda, candlezinho saindo da média móvel, coisa linda demais. Nós tínhamos, meus amigos, a princípio, né, eu já trabalhei essa ideia, essa região de topo para essa mínima, esse espelhamento, onde o mercado já teria pago o primeiro alvo. No entanto, a gente poderia também trabalhar uma ideia de pivô. De qual pivô? Seria justamente dessa região de topo, tá? Da máxima. O mercado fez um movimento para baixo, fez uma correção até 61. A partir do momento que o mercado rompeu essa região de fundo, a gente poderia também trabalhar essa ideia de pivô aqui, tá? Então, bem interessante, né? Além dessa movimentação, né, a gente poderia trabalhar essa projeção, como também essa projeção que eu já fiz, né? Então, a gente tem essas duas ideias, tá? Então, bora lá. Primeiramente, né, começando aqui com essa projeção mais micro, né, do tempo ali atual. Então, se a gente projeta o primeiro alvo, o preço acabou pagando, né, justamente aqui. Se a gente joga o segundo alvo, o mercado acabou passando direto. E a gente pode trabalhar a região do terceiro alvo, onde justamente o preço acabou ficando obrigado. Como também a gente poderia trabalhar, né, a projeção do pivô dessa máxima para essa mínima. Se a gente projeta o primeiro alvo, está aqui, ó. Percebe que o primeiro alvo foi justamente ali, né, naquela mesma faixa de preço da região 38. Tá? Então, o segundo alvo está aqui. O preço acabou soltando um candle positivo, né? E o terceiro alvo está mais embaixo. Perceba que o terceiro alvo, a partir do momento que o mercado rompeu nesse espelhamento aqui, ó, já descaracterizaria, né? Porque foi o terceiro alvo. E agora ficaria válido usar apenas essa projeção desse pivô, tá? Então perceba que o mercado acabou chegando nessa região e travou. Como já não se bastasse, né, meus amigos? Se a gente trabalhar a retração novamente de todo aquele movimento de alta que a gente já viu que ele tinha travado na região de 38, olha só, se a gente trabalhar a retração dessa mínima para essa máxima, né, o mercado acabou travando aonde? Justamente na região de 61, meus amigos. Então, isso daqui foi literalmente extraordinário na minha visão, tá? Porque o mercado ele dá sinais. Então, nós temos essa retração aqui, ó, até a região de 68. Na verdade, vamos iniciar pelo que de fato foi, tá? Então, nós temos essa primeira retração até a região de 61, tá? Nós temos a região de 61 justamente aqui também, como nós temos a região de 61 aqui também. Ó. Então, coisa linda demais, meus amigos. Foram uma região de retração respeitada, a segunda região de 61 respeitada, a terceira região de 61 respeitada, e aqui também o preço acabou sentindo, né? Porém, a gente percebe que de fato o mercado rompeu, e aqui foi interessante porque basicamente ele fez várias induções de compra, né? Acabou fazendo várias induções de compra, no entanto, as médias curtas, meus amigos, está justamente na cara do preço, aonde o preço acabou soltando esse candle, tá? Soltou esse candle aqui também, o back de médias, e aí ele veio para baixo, tá? Então, a gente, para encontrar esses alvos, né, a gente de fato poderia trabalhar ali, ó, desse topo para essa mínima. Então a gente já viu o primeiro, segundo, terceiro alvo. Pô, o mercado passou direto. E agora? Agora eu vou trabalhar um espelhamento de baixo, meus amigos. Trabalhando dessa mínima para essa máxima. O mercado rompeu.
tá? A gente poderia também trabalhar através desse movimento aqui, ó. Então, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo conflui, né, justamente com o terceiro alvo do pivô. E se a gente joga mais um alvo para baixo, ó, perceba que a mínima do dia, meus amigos, isso daqui eu sou apaixonado por isso. Não é possível, velho. Olha só isso. Segundo alvo desse espelhamento em A, né, dessa volta em A. Se a gente tira o zoom do gráfico e a gente trabalha toda a retração do movimento mais uma vez, o mercado acabou chegando na região de 7.640 e aqui também entra a nossa leitura, né? O mercado subiu, chegou reto e chegou esticado de forma reta até a região de 7.640, tá? Obviamente que ele passou um pouco da região de 7.640 para cumprir o alvo desse espelhamento de baixa, né, que foi justamente a mínima do dia, né, a mínima do overnight, né, o mercado rompeu, acabou pagando o segundo alvo aqui nessa região de mínima do dia, tá? Então, vou tirar aqui as marcações, beleza? Então, o que o preço fez? Acabou fazendo, né, uma volta de todo o movimento, e se a gente trabalha a retração, essa retração aqui, a gente vai ver agora, a gente pode trabalhar a retração da máxima, né, da abertura dos futuros, que são as 10h30, tá? O preço acabou chegando aonde, meus amigos? Na região de 61 de novo. Meus amigos, é isso. Não tem para ninguém, meus amigos. Que coisa linda, tal. Região de 61, mais uma vez. O mercado acaba sentindo, né? Veio para baixo e no final do pregão acabou numa micro deriva, né? Aqui a gente já percebe, né, que aqui é a abertura do overnight para o dia 16, tá? Estou gravando esse vídeo aqui bem tarde hoje, é 10h30. Para você que chegou daqui, meus parabéns, estamos juntos, vamos crescer. E é isso, tá? Então o mercado fez um pullback, né? Um pullback. Esse movimento é um segundo pullback. Esse movimento é um terceiro pullback. Então, se o mercado rompe essa região de mínima, nós temos basicamente esse espelhamento aqui, ó, para projetar. Por que nós temos esse espelhamento para projetar? Por quê? O que o mercado fez aqui? O mercado fez uma volta em V e não conseguiu fazer um pullback para romper essa região e pagar alvos para cima. Em contrapartida, meu Deus, essa leitura eu amo isso, velho. Em contrapartida, o mercado deixou um movimento de alta e agora veio até a região de mínimo. Se o mercado rompe, nós temos aqui, ó, alvos para projetar. É isso aí, meus amigos. Para você que chegou até aqui, eu vou trazer os dos gatilhos agora, tá? Então, nós tivemos dentro do nosso operacional a primeira venda, né, que foi o segundo candle após a abertura dos futuros, o candle de 10,35, né, esse primeiro candle aqui na ponta vendedora. Depois nós tivemos na ponta compradora, obviamente que um trade muito mais difícil de se fazer, bem agressivo, né? Mas o mercado acabou soltando um candle gatilho dentro do nosso operacional na ponta compradora. Em seguida, na ponta vendedora, nós tivemos esse candle, né, que foi justamente o candle que eu, Joaço, vendi, beleza? Pullback de média, 1, 2, 3 de venda, fractal, região de 61, tá? O mercado veio para baixo, nessa região aqui não teve compras, por causa que as médias estão na cara do preço. Perceba que essa compra, a média de nova ainda estava lá em cima, tá? Então, nós tivemos esse candle na ponta vendedora, depois nós tivemos esse candle, inclusive quem vendeu desse e colocou o stop descolado não foi estopado, tá? O preço deu um pouco de trabalho, no entanto, né, as médias móveis convergiram aqui e o preço veio para baixo. Aqui nessa região de mínima, região de 7.640, região de alvo, a gente já viu que de fato o mercado chegou. No entanto, eu não conseguia filtrar nenhuma compra aqui, visto que as médias estão na cara do preço. Depois do cruzamento, houve aqui uma barra ignorada, né? No entanto, eu acabei desconsiderando, tá? E também nós tivemos mais esse candle aqui, que entrou dentro das médias, né? A gente já viu que é uma retração, tá? De todo esse movimento de baixa, tá? A mesma retração de 61 que o preço já vinha respeitando, tá? Então, esse aí foram os candles, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5,
6 oportunidades hoje aí dentro do nosso operacional, tá? Vou destacar aqui de novo para fechar assim. 1, 2, 3, 4 e esse que fechou dentro das médias móveis e na ponta compradora apenas esse, obviamente, que muito mais agressivo. Tá? Então nós temos 3 oportunidades aqui, mais 3 em seguida. Beleza? Show demais, agradeço pela sua audiência, tamo junto.